Silvano Gross, todas as quintas-feiras, quando não é feriado, né? Sempre presente conosco aqui no nosso programa. Bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Bom dia, Rato, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar novamente aqui contigo, é um prazer estar com os nossos ouvintes que nos acompanham todas as quintas-feiras. É verdade, o pessoal fica ligadinho, até já vou dar uma olhada, ver se tem algum recado aqui. O pessoal cedinho dá bom dia pra gente aqui, ó. Cláudia Rodrigues, bom dia. Alô, Cláudia, muito obrigado aí pela companhia. Ela diz o que houve com a água de novo, desde ontem à noite sem água na Viegas. A Corsã está realizando manutenção aqui na esquina da delegacia novamente, né? Na realidade, estão fazendo a manutenção, era nessa noite aqui na esquina do Paineira. O pessoal abriu uns buracos ali, então acho que o pessoal está trabalhando na madruga agora, né, na noite. Mas não tenho como te comunicar nada, porque não chegou nada de oficial da Corsã, tá bom? O Edson Belling, bom dia, boa quinta-feira. Muito obrigado, Edson, um abraço para ti aí. Severino Antônio Wojtkowski, bom dia, amigo, boa quinta-feira para nós. Eu não me lembro se é Novo Hamburgo ou São Leopoldo, que ele escuta todos os dias a nossa programação. Também tem o bom dia aqui do Geraldo Medeiros, meu amigo Geraldo. Bom dia, meu amigo, uma ótima quinta-feira. Deixa eu voltar aqui onde é que está o recado. Uma ótima quinta-feira abençoada para ti e para os ouvintes. Um abraço, Geraldo, bom dia. Também aqui a Rosângela, deixa eu ver aqui, Rosângela Mancilha, um bom dia abençoado a todos. Um abraço, Rosângela. Tereza Ribeiro de Quevedo nos mandando bom dia. Ela diz o seguinte, aqui no Passo da Barca, no interior do Cristal, já está chovendo, uma chuva bem fininha. Então tá, um abraço para todos vocês aí, muito obrigado pela companhia. Vê que o pessoal nos acompanha, né, Tia? Vamos aí, aqui também está quase chegando a chuva. Mas eu acho que não vai ter chuva hoje, hein? Vai ser só uma garoinha, se tiver muito fininha, não tem previsão de chuva para hoje. Mas também é uma previsão, daqui a pouco tem, e não tem e tem, né? Bom, o que nós vamos comentar hoje, meu querido? Então, Rato, primeiramente, dizer para os nossos ouvintes que a promessa que eu havia feito na quinta-feira passada está cumprida. As sugestões de nome do nosso quadro aqui no programa já estão com o Rato. Né? A gente já está trabalhando nisso, então, até para ficar no ar aí, que a cobrança foi no ar, a resposta está vindo aqui também, né? Para todo mundo ficar ciente que eu prometi, mas está cumprido. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher durante essa semana, e já que o próximo programa será no mês de dezembro, então vamos abrir o dezembro com o nome do programa. Estamos aí. E hoje eu estou trazendo aqui para os nossos ouvintes a questão aí que é importante, a gente sempre vem trazendo notícias e matérias relacionadas à sustentabilidade no que diz respeito, em especial, à produtividade no campo, a melhoria da qualidade de vida no campo, a rentabilidade no campo. Então, a notícia de hoje é em relação às exigências no mercado bovino que impulsionam práticas sustentáveis. Então, nós estamos vendo diversas notícias nos acompanhando, essa em especial é do portal G1, mas nós conseguimos localizar essas notícias em vários sites, em várias agências, nos canais de televisão. Então nós temos visto isso muito impulsionado nos últimos tempos, que é ações, até mesmo na justiça, Rato, tem feito com que os frigoríficos façam a compra do gado com rastreio de questões ambientais. O que é isso? Então, ao adquirir esse gado de corte, o frigorífico ele vai querer que o produtor que está vendendo esse gado comprove algumas questões ambientais. Nós estamos acostumados muito com a questão fitossanitária. Então, se esse gado teve as vacinas obrigatórias, por exemplo, isso já é de praxe, a gente já está acostumado. Cada vez mais os frigoríficos agora vão exigir as questões como, por exemplo, se a propriedade rural respeita as áreas de preservação permanente,
se a propriedade rural não tem nenhum problema com a ambiental, não tem multas, não tem embargo, não teve desmatamento ilegal. O frigorífico vai começar a exigir talvez algumas coisas a mais, como a questão do bem-estar animal, como é que esse animal foi tratado, e até mesmo questões além, vai questão até de verificar situações dos trabalhadores desta propriedade rural. Há já uma tendência de quanto maior a venda do gado, maior a exigência que o frigorífico está fazendo para essas propriedades. Se nós vermos, porém, por um outro ângulo, nós temos o seguinte: cada vez mais as propriedades rurais que estão bem organizadas, que estão com toda a sua parte ambiental de forma adequada, que fizeram todo o tema de casa lá, tem tudo direitinho, cada vez mais essas propriedades rurais terão um diferencial na hora da venda desse gado. Então, isso é mais facilidade de venda, isso é maior valorização do gado e isso é um preço mais atrativo da venda. Além disso, nós podemos também trazer a informação para o nosso pecuarista, que é o seguinte: e se eu ainda não estou totalmente adequado, como é que eu faço esse investimento? Bom, a primeira coisa é procurar um técnico adequado para trabalhar com isso. Então nós temos aí, por exemplo, os sindicatos rurais, nós temos aí Emater, nós temos Embrapa, nós temos as secretarias municipais de agricultura e meio ambiente, os próprios extensionistas, nós temos técnicos particulares, sejam biólogos ou agrônomos, que têm conhecimento, Rato, para passar essas informações para esse pecuarista. E essa informação, ela tem que ser entendida da seguinte forma: eu terei um investimento inicial, mas esse investimento com certeza me trará retornos financeiros na hora da venda do gado, porque ele vai ter um atrativo para o frigorífico na hora da negociação. O frigorífico vai buscar esse gado cuja propriedade ela está adequada com relação às questões ambientais. Como é que é feito esse rastreamento? Como é que ele... Eu até fiquei pensando, estava matutando aqui. Desde a saída da empresa é feito ou desde a saída do produto do campo? Bom, como é que funciona? Começar até que assim, até para a gente pensar esse rastreio, ele é feito tanto pelo frigorífico, mas também, se a gente pensar, por exemplo, em quem pega financiamento, ele está sendo feito também pelos órgãos de fomento, pelos bancos, por exemplo, esse rastreio funciona. E esse rastreio é basicamente, a primeira etapa dele é documentação. Então, os órgãos que vão, por exemplo, prestar um financiamento ou que vão adquirir o gado, no caso aí dos frigoríficos, eles vão exigir comprovação de algumas coisas. Então, certidão negativa de débito ambiental, vai exigir comprovação de que vegetação cortada tem autorização, vai exigir comprovação de que, por exemplo, a questão em grandes propriedades que tem aí trabalhadores rurais, de que esses trabalhadores atendem todas as questões do Ministério do Trabalho, vão exigir toda a documentação de FEPAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou até mesmo IBAMA, com relação às questões ambientais da propriedade, vão exigir o cadastro ambiental rural, o CAR, para saber se está tudo adequado. Numa outra etapa, um pouco mais avançada, dependendo aí se esse gado for em maior quantidade para venda, nós podemos ter um segundo nível, que é o quê? Essas empresas
contratam profissionais para verificar in loco ou com o uso de tecnologias como imagens de satélite para eles terem certeza de que aquelas informações que estão sendo prestadas pelos produtores são fidedignas. E aí eles podem, sim, e muitos o fazem, contratar profissionais para tentar uma comprovação de que aquilo que foi apresentado para eles é fidedigno, é verdade. Muito interessante mesmo. Isso com certeza vai aumentar um pouco do custo, porque tudo vai ter que, para te tirar um laudo, para te tirar um documento desse, vai gerar custo, né? Então... Mas, de outro lado, tu vai ter uma garantia de melhor de venda e um aumento do valor agregado no gado. E nós temos que pensar o seguinte, a gente tem que começar a otimizar algumas coisas. Então nós temos que fazer o quê? Melhorar a nossa produção com o uso de tecnologias. Nós temos que aumentar o número de carcaça por hectare. Nós temos que aumentar a quantidade de quilo de carne produzido por hectare, que muitas vezes é mais além do que aumentar o número de carcaça, para que nós possamos ter uma rentabilidade maior, haja visto que nós teremos esse custo a mais. Por quê? Porque alguns custos eles não terão mais como ser retirados, porque estes custos serão pré-requisitos para que eu possa vender. Se eu não investir, se eu não me adequar a essas exigências, e num futuro bem próximo eu não conseguirei fazer a venda do gado, ou até mesmo conseguir um empréstimo. Eu fazendo isso, nesse momento, nós temos o seguinte, nós temos como melhorar, como ampliar a nossa capacidade de venda, a nossa capacidade de obter empréstimo em relação àqueles que ainda não fizeram, e nós temos que aproveitar esse momento que nem tudo ainda é obrigatório, que nem todo mundo fez, para que a gente possa ter esse diferencial em relação aos demais competidores. Isso aí já está vigorando ou é a partir de quando? Não, isso já está em vigor. Nós temos aqui o Ranieri que está chegando agora, que pode nos falar ainda a respeito da questão das exigências para a questão de busca de empréstimo. Isso é exigido, isso já tem sido uma prática que os órgãos de fomento, eles exigem as questões ambientais cada vez mais para a questão de fomento, para a questão de conceder o empréstimo. Isso já é uma exigência que está sendo feita e cada vez essas exigências vão aumentar ainda mais. Tudo bem. Ranieri, bom dia. O Ranieri, que é gerente agro do Sicredi Camaquã, já vai entrar já dando bom dia e já nos auxiliando, né? Bom dia. A pergunta é o seguinte, né? Como é que está sendo aí as exigências de documentação para empréstimos, principalmente para o lado do agro aí, né? Cada vez mais a tendência é liberar, claro, sempre verba que o governo auxilia, né? Mas quem repassa essa verba sempre é os bancos, e nós estamos falando do Sicredi, estamos falando sobre exigências, cada vez mais se exige documentação comprovando aí, né, o que realmente os produtores estão fazendo, né, para ter um produto melhor aí. A questão das práticas sustentáveis, questão das questões ambientais, como é que está isso nas exigências? Sim. Bom dia, Rato, bom dia, Silvano, bom dia aos ouvintes. Sim, principalmente nas linhas com recurso subsidiado, de BNDES, recurso... existe um benefício aí principalmente para esses produtores que já têm essas práticas sustentáveis, né, Silvano? Então, tem alguma redução de taxa, tem alguns benefícios aí para esses produtores que já se enquadram nessas questões. É lógico que a documentação cada vez mais, né, com sistemas integrados, com essa informatização de todos os canais aí,
essa documentação exigida, cada vez mais ela está um cerco mais fechado, assim, porque se um produtor ele está inscrito na lista de empregador, aquela lista que tem empregados com condições de escravo, por exemplo. Condições análogas à escravidão. Análogas à escravidão, ele já não consegue pegar algum crédito, né? Então, precisa ter essas negativas, precisa estar tudo adequado. Então, o cerco cada vez mais ele vem se fechando no sentido de que as informações elas estão muito interligadas hoje, né? Então, antigamente tu trazia os papéis, hoje não, hoje os sistemas estão interligados. Então tu bota o CPF do produtor ali, tu já enxerga a vida dele toda, né? Isso até faz com que essas propriedades rurais saiam daquela fase que nós tínhamos antigamente, que se vendia para o açougue direto, né, da propriedade rural, né? Comendava, quantos animais queres? Eu quero 2, né? E hoje em dia não, hoje em dia já começa nós tudo, cada vez né? trabalhamos mais com empresas rurais. Isso aí. Agora nós estamos saindo dessa questão da quase informalidade da propriedade rural, estamos trabalhando cada vez mais com empresas rurais. E nós trabalhando com empresas rurais, nós temos que pensar que essas empresas, para conciliar a questão das novas exigências de mercado, novas exigências legais, elas têm que começar a investir na profissionalização, a investir na melhoria para conseguir se adequar a essas exigências. Mas nós temos questão, como o Ranieri falou, a questão de benefícios para quem está fazendo tudo dentro das exigências. E aí a questão foi trazida de valores reduzidos nas taxas, tudo mais. Né? Mas é bem o que o Silvano falou. Hoje a propriedade rural ela tem que ser vista pelo próprio produtor como uma empresa, né? E tem muitos produtores, principalmente aqui na nossa região, que já estão organizados, que estão participando com consultorias, né? Que as empresas, essas consultorias entram ali na propriedade para ajustar esses pontos, né, Silvano? Para alinhar controle de custo, contabilidade, fluxo de caixa, para já estar tudo dentro do planejado, assim, porque cada vez mais os recursos estão escassos, então se um produtor precisa fazer uma compra, ele tem que estar planejado, né, para encaminhar um financiamento, né, então tudo isso está interligado e hoje a propriedade rural tem que ser vista como uma empresa. Pois é. Muito interessante. E isso aí, tu vê, Rato, que nós falávamos nessa profissionalização há pouco tempo atrás para propriedades de 1.000 hectares, 2.000 hectares. Hoje nós temos propriedades rurais aí com 40, 50 hectares que estão já entrando nessa questão de profissionalização e, com isso, obtendo rentabilidade bem acentuada e um diferencial bem grande na venda dos seus produtos, seja da agricultura, seja da pecuária, fazendo com que elas tenham condições de pegar empréstimos melhores, com que elas tenham condições de ter custos menores, que elas tenham principalmente aí riscos menores na vida dessa empresa, né? Então, dessa empresa rural, ao passar dos anos, os riscos de algum problema ali acabam sendo menores. É verdade. Muito interessante mesmo. Bom, Silvano, semana que vem, então, nós voltamos a conversar. Será o primeiro programa do mês de dezembro e já com o nomezinho pronto do programa. Então, depois a gente vai conversar. Agora aí, vamos ter que acertar isso aí, mas a promessa está cumprida. Tá certo. Grande abraço, meu querido. Até semana que vem. Obrigado, um abraço aos ouvintes. Valeu.